TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Uma distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, o cast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós vamos falar do filme do Ultraman Arc. Ultraman Arc que já teve série, já teve TokuCast e está de volta aqui no TokuCast. Nossa, eu falei TokuCast umas 15 vezes talvez aqui. Certo, Makino? Isso aí, gente. Ultraman Arc que tá voltando aí pra nós com esse filminho aí. Isso aí. Esse filminho você foi só um modo de dizer ou você já está expressando sua opinião sobre o filme? Não, desculpa, eu expressei um pouquinho pelo coração. Spoiler das considerações finais do Makino aqui então, hein? E quem está conosco aí hoje, Makino, para falar sobre o filme do Ultraman Arc? Opa, hoje a nossa equipe aqui é formada pelo Ale Lima. Fala galera, tamo aí de novo. Agora tentando tomar meu cafezinho com calma aqui, selecionando os melhores grãos e vendo como vai ser esse filme que é um filme mais ou menos, mas vale a pena. Boa. Agora aqui também com a gente tem o nosso Afonsinho, Diego Afonso. E aí, gente, bora pra mais um TokuCast pra falar desse filme que eu... Um spoilerzinho, achei da hora, mas sei lá, achei meio balanceado. E pra fechar aqui o time, o Yuga. E aí, pessoal, eu defendo esse filme por causa do Yaoi, é isso. Pô, se eu falar que eu gostei ou não gostei agora na apresentação, a gente encerra o TokuCast agora, né? Um grande abraço, fique com o Edinho. Mas, vamos lá, vamos para alguma inserção de áudio aí bacana que nosso editor Rafael vai tocar para vocês. Nós vamos tomar uma aguinha e já voltamos. Ou um café, né? Melhor. E já voltamos com o Ultraman Arc do filme. 君に勇者としての資格があるかどうかスペシャルな試練だ。もし失敗したら力を失う。何か企んでるのかも。レポステージはその開発データを奪おうとしていた。黒いアーク。Ultraman Arc da Movie, né? O filme, né? Cara, eu vou falar aqui, mas eu espero o Yuga, que você me ajuda aqui a corrigir, ó. Mas é Chojigen Dai Keisen Ikarito Yami no Aku. É isso aí. Mais ou menos, né? Tradução livre seria algo como Ultraman Arc, o filme. Batalha superdimensional, arcs de luz e trevas. Nome bem longo. Tanto que na versão em inglês diminuíram para o embate de luz e trevas. Apesar de parecer que é um filme gigantesco pelo título, né? Você pensa que você pensa que é outro filme, depois você assiste não é tão relacionado ao título, né? Como ficou aí essa redução aí para o embate, o confronto entre luz e trevas, né? Mas vamos lá. É um filme de 2025, ele estreou lá no Japão em 21 de fevereiro de 2025. Ele teve uma pré-estreia especial em 7 de fevereiro de 2025. A direção é do Takanori Tojima, do Jun Tsukida. Já era a galera que já estava trabalhando no Ultraman Arc, já é diretor e roteirista principal da série, tá? Lembrando que a série foi ao ar de julho de 2024 até janeiro de 2025, acaba exatamente no dia 18 de janeiro, né? E o filme aqui, como eu acabei de contar para vocês, ele é do dia 21 de janeiro. Apesar de ser posterior, né? E de ser um filme que dá para assistir de fora da série tranquilamente, e ele se passa, né, segundo o diretor e roteirista, entre os episódios 21 e 22 da série. O se passar entre 22 não significa que você tem que ver o filme para ver a série, e muito menos ver a série para ver o filme. Lembrando que a série também tem 25 episódios e ele foi exibido oficialmente no canal Atsuburaya. Não sei se vocês leram nas pesquisas aí de vocês, mas eles queriam fazer um prequel, né, pra Ultraman Arc. E acabou se tornando um filme à parte aí, né. E de novo, né, sendo repetitivo pra caramba, não esquece algumas coisas, né. Apesar de se passar, eles localizarem, né, esse filme entre o episódio 21 e o episódio 22,
eu sinto assim que ele acrescenta muito pouco na história. A não ser um personagem específico que nós vamos falar daqui a pouco. Mas acredito que talvez seja por seguir também um cronograma da Tsuburaya, né? De ter que fazer o filme e tal. Porque o filme realmente ele é vamos dizer assim, um episódio estendido da série. E ponto, né? Nada demais. Nada que mude o arco final, nada que mude o que já tinha sido apresentado na série. Ele é basicamente isso, né? Não sei se pra vocês... Se vocês têm algum sentimento ou alguma informação diferente dessa. Quando no monólogo, né, ele fala... Aí, no final eu fui viajar com o Ark pra salvar a terra dele. Mas não é disso que vamos falar. Eu já fiquei meio... Ih, cara... É verdade, já tem a explicaçãozinha no filme, já. Pô, como assim, velho? Mas, já adiantando um pouquinho aqui, pra mim ele é um compilado de uns 3 episódios, assim, né? Um compilado bem sem vergonha de 3 episódios. Ele serve para reforçar um pouco mais a questão da amizade do grande casal da série, né? Praticamente reforça um pouco mais a importância dele na Skip e o quanto o nosso amado adorador de café, ele tem uma dualidade de ter feito algumas coisas erradas e tentando compensar nisso, ajudando o pessoal da Skip. Isso eu achei interessante. Podia ter trabalhado melhor durante a série, né? Porque... Você já tá entrando no ponto do plot em si, né? Mas tem um personagem que é o Shu, a gente já vai chegar nisso já, e tem um destaque maior, né? E realmente, eu acho que não... Eu tô adiantando já o terceiro ato do filme, né? Mas eu não acho que desenvolve tanto essa conexão entre o Shu e o Yuma. Eu acho que essa parte fica mais lá. Essa grande amizade entre eles fica na série, porque aqui, na verdade, desenvolve só... Acho que o histórico do Shu, que eu acho que desenvolve mais, assim... Um pouquinho ali do chefe ali e só, sabe? Eu não vejo desenvolvimento de relação entre personagens aqui em nada, sabe? O resto do pessoal da Skip praticamente participa, né? Não se envolve tanto, não tem nada a mais da vida deles, mas foca bastante na questão do Shu, né? O filme serve um pouco mais pra isso, né? Eu senti mais que ele serviu mais como uma conclusão do que um desenvolvimento pra esse relacionamento. E pra você que tá ouvindo o Topcast e não assistiu o Ultraman Arc, o Yuma, que é o Ultraman Arc, né, ele é... Aqui, vamos lá, assim, ó, é legal você assistir, talvez assistir a série pra vir ouvir algumas coisas aqui, senão talvez vocês vão patinar um pouquinho aqui nesse Topcast, tá? Ou ouça também, fiquem tranquilos, porque a gente tenta explicar de certa forma, né, mas o Yuma aqui, ele é o Ultraman Arc, né, ele é o hospedeiro a Ultraman Arc, tem um lance mais especial sobre isso aí, mas é legal ver a série pra saber. Ele tem alguns desafios que eu vou explicar na sinopse daqui a pouco, mas o Shu, ele é um personagem interessante porque ele é um personagem que aparece meio misterioso no começo lá na série, né? Ele desenvolve uma grande amizade com o Yuma, o pessoal até brinca de ter essa parte de um pseudo-romance entre eles, o que eu acho que isso não é o objetivo da série em nenhum momento. E se tiver também, tá tudo bem, o problema é deles. Eu acho que esse filme, ele dá pro Shu uma dimensão maior pra gente entender o porquê que ele era tão fechado no começo, né? E depois ele consegue realmente ter essa conexão com o Yumi, porque também ele se torna tão preocupado com o amigo. Aqui nesse filme dá pra compreender melhor um pouco esse lado dele, né? Tem nisso, digamos que vamos traduzir pra quem não viu o filme, ou não viu a série, é como se fosse... É o Kuroda e o Gil. É os dois assim no filme. A amizade deles é assim. Pronto. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu e o Kuroda, a gente... foi mais fácil de amizade do que o Shu foi na série com o Yuma, mas tá tranquilo. Bom, vamos falar da produção um pouquinho, né? Diferente de outros filmes da New Generation, esse longa aqui não tem crossover. Na verdade, ele não é o primeiro, né? Porque o Blazer também não teve crossover, se não me engano, né, galera? Não, o Blazer não teve crossover. Só depois um episódio mais no meio, né? Essas séries, a partir de Blazer, eles... Até o diretor meio que descreve como uma segunda parte da nova geração que não foca tanto em crossovers mesmo. Então por isso que esse filme de Blazer, de Ark não tem, e o Ômega infelizmente não tem nem filme. É verdade, cara. E o Ômega também, até pelo que acontece na série, não tem nenhuma citação, né, que vai existir um outro universo de Ultras, né. O Ark e o Ômega, cara, é incrível, né. Realmente são
universos totalmente à parte, não tem nenhuma participaçãozinha especial, não tem nada, cara. Tanto que a Tsuburaya tá fazendo essa questão de ligar eles com o termo Ultraman na série que tá passando logo depois do Ark, que faz digamos, uma recapitulação das séries, aí vai mostrando um pouco de cada um e apresentando eles como Ultra para uma nova geração, né? New Generation Stars. Eu acho bem interessante essa decisão da Tsuburaya. Que também acaba dando um descanso para esse uso do crossover, né? Que estava sendo muito usado também, né? Até pelos poderes, né? Dos Ultras, né? Da New Generation. Todos tinham alguma coisa que linkava com Ultras do passado, né? E nessas séries atuais, também gosto que, pelo menos o Ark e o Ômega, eles tecnicamente não são Ultramans. O Ark é o Rution, por exemplo, e o Ômega vem de uma espécie... É spoiler, na verdade. Mas é legal isso, deles não serem da mesma espécie. Expande bastante o universo de forma legal. E serve como arco de entrada para novos fãs, né? Exato. Acho que no Ômega até é melhor explorado que no Ark, até. Mas vamos voltar aqui pro nosso amigo Ark, né? Bom, esse filme, como a gente falar, né, é bem diferente nesse ponto, mas é legal também, né? Aí também eles decidiram, né, o próprio produtor da série, o Yusuke Okamoto, ele decidiu que a série tinha que ter 3 histórias independentes, né? O que fez o filme ficar um pouco longo, né? O filme tem 1h e 27, né? Até o Yuga brincou, serem 3 episódios, né, pela duração, né? E conversa com as 3 histórias, né? Porque são 3 histórias que dariam 3 episódios, né? Um episódio triplo tranquilamente, né? Com certeza, seria um bom episódio triplo, sabe? Se fosse separadinho, cada etapa dos desafios deles fosse um episódio separadinho, seria fantástico por meio da série. Não, eu entendi que era um teste pro Yuma, né? Mas acho que as 2 primeiras partes realmente dava pra fazer na série televisionada mesmo, né? O filme seria bem melhor se fosse só o 3º teste mesmo. Como eu contei agora há pouco, a ideia inicial era pra ser um prequel, né? Mas eles decidiram não fazer porque não tinha como incluir as armaduras do Ark, né? E aí, eu tô conversando com uma galera na época que eu assisti o filme, na época que saiu o filme, falaram assim, mas o Orb teve uma série antes, só que o Orb, ele recupera a forma dele, né? Então quando ele recupera a forma, quando ele recupera poder, dá pra você colocar ele todo poderoso num prequel, né? Aqui não tinha como, né? Porque ele ganha as armaduras depois. Se faz um prequel, você não tinha como aproveitar esses itens que estão à venda lá no mercado, né? Tá lá, Sufubi, boneco lá vendendo com essas armaduras, né? Não tinha como colocar um filme no cinema sem essas versões do herói, né? Aí beleza. Até cogitaram também viagem no tempo, mas aí também é meio complicado de explicar. Apesar que eu acho que alguns resquícios disso ficaram no filme, né? E aí acabou que o Jun Tsukita que entendeu que há uma lacuna entre o 21 e o 22 ali, quando o mundo começa a sofrer alguns eventos lá na série, e dá pra falar que o filme se passa ali, até porque a relação dos personagens já tá bem desenvolvida, né, tudo já tá, vamos dizer assim, naquele ponto normalmente que as séries ultras chegam poucos episódios antes do arco final, né. A gente já adiantou pra vocês ouvintes, né, nós temos 3 arcos aqui, o ser de outro, eu vou misturar agora a sinopse com a explicação, né, mas um sábio espacial chamado Sascal, ele aparece, questiona o Yuma e pergunta pra ele se ele tem o que é preciso pra ser um herói. E aqui ele desafia, né? Bem folgado o Sascal também, né? Aparece, pede água, pede chá, pede massagem. E aqui ele desafia o Yuma e indicando alguns pontos interessantes, né? Acho que o principal é o peso moral de ser um Ultraman, né? E aí a gente tem a carga emocional do Yuma, né? Em que momento o Ultraman tem que ser benevolente, tem que ser agressivo e tal. E aí o passado traumático do Shu, que é o terceiro desafio, que são 3 desafios que o Sascal oferta, né? Ou aponta pra ele. Que exige, né? Que... Dá a entender que ele exige um pouco para que ele faça os desafios. Ele parece ser muito poderoso, gostei muito desse personagem. Inclusive o ator, na forma humana, é fenomenal, né? Dá a impressão de ser um bom comediante. Cara, esse ator é muito bom. Esse ator já não participou de outras coisas de Tokusatsu, não, gente? Eu tenho a impressão que eu já vi ele em outras... Ah, eu lembrei. Eu não tava maluco, não. O Yuga, você vai lembrar dele, sabe por quê? Só que ele tava de peruca. Ele é um daqueles caras lá do Ghost. Lembra no Ghost que aparece uns caras daquele... Sabe, do outro mundo lá, como é que chama? Ele tá usando uma peruca, inclusive. Uma peruca branca, sabe? Eu não vi Ghost, daí ferrou. Ah, você não viu Ghost? Só eu vi Ghost aqui, gente. Maquino, você não viu como é Ghost? Eu vi, mas é Ghost, né?
Tão Só ruim na- que ninguém lembra, né? Bom, ele tem participação lá no Kamen Rider Ghost, tá? Cara, eu acho que ele fez mais alguma coisa ali, porque o rosto dele é muito. O rosto, a Então, voz, porque né? eu também. Porque eu também, caramba, velho. Esse cara já vi em algum lugar. Pra mim era alguma coisa em Garo, sabe? Ó, é isso mesmo, eu não tô maluco não, ó, ao vivo, hein? Que é meio esquisito. Tá lá no Makai Senki, ó. Não tô louco não. Ele tem participação no Makai Senki. Tô vendo aqui na página da Wikipédia dele, ele participou de bastante coisa. Acho que a Bastante maioria coisa, né? deve ser filme de ação, coisa assim. Mas é isso, gente. Garo, Makai Senki e Ghost, que vamos achar esse ator maravilhoso que faz o Sascal aqui, né? Não aparece a forma alienígena do Sascal, né? Só a forma humana dele, né? Mas ele é muito poderoso. Eu gostei muito da questão dele poder voltar ao passado, de mexer o tempo. Achei bem interessante o poder dele. Planeta Deagle. Você sabe quem que eu lembro? Eu não sei se vocês assistem Star Trek, por exemplo. Ele me lembra muito o personagem Q de Star Trek, que mexe com o tempo e espaço e às vezes vem desafiar o capitão da vez pra alguma coisa que desperta um dilema moral e tal. Quem assiste Star Trek talvez vai se identificar bem. E Exato, também muito cool. lembrei um pouquinho dele também daquele. Tem aquele personagem do Superman, que tem alguma coisa também, Mixflix. Sim. Esse cara aí também, que aparecia também e dava uma enchida de saco também, né? Um anão da quarta dimensão, Mixtuplix. Se eu falar o nome dele ao contrário, que eu não queria falar, ele volta pra terra dele. Então, eu pensei muito nele, mas o Kill pra mim foi o mais latente na memória, assim, sabe? Ele, cara, isso aqui é conceito usado em Jornada nas Estrelas pra caramba aqui, cara, que é um ser que vem desafiar o herói da vida. Até achei interessante ter esse tipo de personagem na franquia Ultra, porque a gente tem vilões que mexem com dimensões, a gente tem vilões que conseguem atravessar universos. A gente nunca teve um adversário que pudesse alterar o tempo. É a primeira vez que aparece. Gostei dessa ideia. Cara, e eu fui até pesquisar, sabe? Se tinha esse alien já, se era um repeteco, sabe? Fui pesquisar para ver o que era, entendeu? Pra entender, assim, sabe? E não achei nada. Mas eu achei um conceito muito interessante. De novo, não é uma novidade. Ele passa uma vibe meio de Kang, sabe? O da Marvel. Assim, do lance logo no começo. Que ele vinha meio que pra se provar mais forte que os Vingadores, né? Antes dele ser o deus do universo e tal. E eu achei muito que esse vilão, ele me passa muito essa vibe, assim, logo no começo. Então, com essa pergunta, né, que o Sascal faz pra ele, ó, e já sabe que ele é o Ark e tal, né? Você tem o que é preciso pra ser um herói. O Sascal meio que aparece como esse grande avaliador, vamos dizer assim, né? Sommelier de super-herói, sei lá, né? Mas um grande avaliador do Yuma. E do Ark também, né? Porque ele fala que se ele falhar nos desafios, ele vai perder os poderes do Ultraman Ark. O que é um pouco esquisito, a não ser que ele realmente tenha poderes de deuses ali, né? Mas o primeiro desafio, que tem a ver com misericórdia, até perguntar o que vocês acharam dessa parte, né? Hoje o podcast vai ser um pouco diferente. Já vamos falar do que a gente achou junto com a história sendo contada, né? Mas o primeiro desafio tem um kaiju, que é um cachorro, né, cara? Um Mogon. E ele coloca o Yuma em um dilema de que quase todo Ultra já passou. Eu não lembro se o Ark chegou a passar nisso na série, né? Mas todo kaiju, ele precisa ser destruído, né, cara? E todo esse conflito que explora empatia, responsabilidade, né, cara? A diferença de proteger e exterminar. E a gente vê isso nesse desafio aqui. Não sei se vocês curtiram essa ideia. Pra mim foi fraquinho. Não foi o mais fraco dos três, pra mim foi o segundo mais fraco. Mas o primeiro eu achei que foi um episódio meio que repeteco de muita coisa que a gente já viu no Ultraman já. Ele foi um minisódio, vamos dizer um minisódio assim, de uma coisa bem comum da série, como em outras séries que teve a questão de aparecer um monstrinho que dava sorte, de repente aquele monstro crescia. Ele praticamente quase o mesmo plot twist, mas divertido, né? É isso que eu ia falar, assim, eu não tô falando que ele é fraco no sentido, pô, é linda a mensagem. Inclusive o Mogon, eu achei um kaiju muito bonito, parece realmente um cachorro bacana, né? Criam toda aquela conexão com o cachorro do chefe, né, do Ban. Eu achei super bonitinho, assim, eu gostei, cara.
E tem cachorro, não tem como não gostar dessa parte. É isso que eu ia falar. Mas né? acaba sendo curtinho, né? Inclusive no finalzinho, né? Quando o Ark meio que faz amizade lá com o doguinho, ele enrola a cauda, né? Igual um Shiba Inu, né? Que é o cachorro que o Dan tinha, né? Mas no geral foi um episódio bonitinho, clichê, assim, de Ultra, né? Como eu disse, daria perfeito pra um episódio comum da televisionado. Assim. É aquela história padrão da misericórdia mesmo. Você já sabe qual é o primeiro desafio quando você coloca o menino fazendo amizade com o cachorro, né? Com o Kaiju, né? O Kaiju chorro, cachorro, sei lá. Lobo chorro. Kaiju é legal. Eu gostei desse minisódio. Ele é bem simplão, como disseram. É um episódio clássico de Ultraman mesmo. Acho que na própria primeira série já deve ter um assim. Mas me pega porque eles colocaram um elemento do cachorro, do pet que se vai. Isso me pega porque eu lembro da minha gatinha que eu tive quando criança, a Jujuba, que foi triste porque ela sempre me mordia, só que ela ficou doente, parou de me morder, foi piorando aos poucos e o meu pai, quando eu tava indo pra escola, me avisou que ela tinha morrido. E eu fiquei chorando até voltar pra casa. Pô, cara, também lembrei. Eu tive isso também quando eu era criança. Eu tive uma cachorra também e um gato. Os dois morreram, cara, da mesma forma e no mesmo lugar praticamente. Eles atravessaram a rua quando o portão tava aberto e foram atropelados. Juro pra vocês, quase no mesmo lugar, velho. Uma cachorra e o gato. A gente sofreu um bocado também, cara. O meu pai, olha que a gente era criança, o meu pai já adulto foi o que mais sofreu, inclusive. É difícil, né? Porque você cria esse elo emocional com os bichinhos, né, cara? E esse episódio é isso, né? Se esse episódio fosse melhor explorado ou colocasse mais essa parte de sentimento aqui, era pra ser episódio de chorar, né? É o que eu vou repetir pra todos os 3 episódios. Se fosse mais longo, seria bem melhor. É que assim, eu não sei se, tipo assim, vocês também pensaram isso, mas assim, quando começou, né, o primeiro desafio, eu tinha já na minha mente que ia ser aquilo, beleza, que ia ser meio o clichê, né, pra onde tava indo. Mas sei lá, eu fiquei com tipo um peso, assim, quando terminou o primeiro desafio, sabe? Por mais que ele seja, um pouquinho mais fraquinho que os outros, eu acho que eu sou muito apegado, né, com meus gatos. Mas assim, quando terminou o primeiro desafio, eu fiquei ainda pensando nele um bom tempo, sabe? Fica aquele peso emocional. Não sei se com vocês também aconteceu a mesma coisa, assim, de... Sim, comigo também. É porque eu já tive cachorro, já escrevi livros sobre o cachorro que eu perdi. Minha filha perdeu um cachorro no ano retrasado, que cresceu com a Laurinha com 14 anos e tal. E aí fica aquela coisinha de tu pensar, né? Putz, nessa parte foi bem emocionante, assim. Seria bem trabalhado se fosse um episódio só dele. Bom, o desafio 2, né? O segundo desafio do Sascal, ele mexe com uma paranoia, né? Com a confiança, né, cara? Aqui é uma planta espacial parasita, né? A Gartura, né? Que se infiltra na base da Skip e ela controla, né? Ela pega um hospedeiro, mas passou uma moto foda aqui. Ela pega alguém pra ser hospedeiro e ameaça dominar o planeta, né, cara? Então o grupo entra num jogo de desconfiança, né, cara? Tem o lance do café, né? Que o parasita não vai aguentar tomar um café, né? Se não me engano foi isso, né? E aí eles tomam um café até descobrir com quem tava o parasita e tava com a Rin, né? Na hora que eles estavam debatendo. Esse aqui, apesar de curtinho, eu achei o mais fraco, mas ele me lembrou grandes filmes aí que eu gosto muito, cara. Me lembrou o Enigma do Outro Mundo. Me lembrou Invasores de Corpos. Vocês lembram Invasores de Corpos? Você já assistiu com o Donald Sutherland? É um filme de 78, se não me engano. Tem um elenco bacana, assim, cara. Final perturbador, inclusive. E é isso, sabe? É basicamente isso. O legal é o Ark, né? Em tamanho normal, né? Tamanho humano lutando e tal, mas é fraquinho esse episódio, né? Esse episódio. Estamos chamando de episódio, né? Mas é o segundo desafio do filme, né? O segundo arco, né? Ele lembra muitos episódios que a gente já viu em Além da Imaginação, Perdidos no Espaço, Star Trek também, na série clássica, que também tinha sempre alguma entidade que se apostava dos tripulantes. É interessante depois que tu reassistir o filme e tu pensar que no começo já dá uma pista de que já tá nela. Só que tu perde isso, porque tu vai focando em outras coisas. Mas achei bem interessante esse. Mas também é fraquinho, né? É comum.
Simples, mas é divertido. É como diz vocês no Toco agora, né? Seria um episódio barrigada, né? Essa é a barriguinha dentro do filme, né? Aqueles episódios que se pular não faz diferença. Mas pra mim Pra ele vocês serviu tipo um episódio de alívio cômico, né? Seria uma parte de alívio cômico, né? Só pra dar uma respirada lá com a perda do doguinho e tal. Pô, é o fôlegozinho, né? Que derrotam um alien jogando café nele. Dependendo do café, gente, mata até um alien mesmo. Realmente. Eu achei ele foi pra quebrar mesmo, um pouco a emoção do primeiro desafio e mostra um pouco mais do Shu, né? A gente vai entendendo o Shu um pouco mais, né? Mais ele, no ele preocupado mais com o café do que com a menina, né? Ali é divertido. Foi um episódio, basicamente. Não teve nada de muito memorável, basicamente. Essa parte que tava no cinema pode ir no banheiro tranquilamente, né, cara? Nem ia perder nada. Recarregar pipoca. Pegar o free refil. É verdade. É que pra mim ele me lembrou muito um episódio de Doctor Who. Assim, tipo um amigo meu, né? Um amigo meu ficava falando o tempo todo, parece muito um EP de Doctor Who. Eu tenho os livros, né, da série, e tem um dos livros que tem, inclusive, um plot igualzinho, só que não é uma planta, é um esporo. Cara, Doctor Who mama também nas mesmas fontes também, né, cara? Nas mesmas fontes, então, normal. Agora, se for uma coisa, parênteses gigantesco aqui, eu vou puxar Star Trek de novo, né? Quem tá assistindo Strange New Worlds, cara, a terceira temporada de Strange New Worlds, pra mim, é praticamente um grande episódio de Doctor Who. Eu acho que eu vou fazer um Star Trek e um de James Bond. E um de James Bond já tenho, tá parado, né? Vou fazer tudo que eu gosto do podcast. Me chama de Star Trek que eu participo. Desafio 3, é o arco 3 do filme, que é o final, que é a redenção, né, cara? Aqui aparece o ataque dos Zerógelos em um laboratório e tal, e aí rolou uma conspiração toda envolvendo o alien da vez, que é o Repo, e aqui trabalha muito com o trauma do Shu, né? O Shu teve um amigo que foi morto pelo alien quando ele trabalhava Eles trabalham pra Skip hoje, né? Mas a Skip meio que responde para outra organização, que é a parte militar. Essa é a sigla. A GDF. GDF. É tanta sigla em Ultraman que a gente sempre esquece, né, cara? E o Shu perdeu um amigo, tal, teve um trauma. Fala que ele até foi esculpir, né? Esculpiu lá uma estátua lá. E o cara tá com trauma, vai esculpir uma estátua com um amigo morrendo, né, cara? Aquilo deixou ele traumatizado, ficou meio esquisito, né? Mas a estátua volta, tal. E aí desperta essas lembranças do Shu em relação ao amigo dele que morreu por esse alien. E esse sentimento de culpa, né? Cara, é trauma dele porque ele tem sentimento de culpa e ele quer se vingar, né? Então você tem a vingança, a culpa e tudo girando em torno desse ponto, mas não mostra o ódio do Shu. Esse é o ponto que eu acho que falhou um pouquinho no arco, sabe? Porque o alien, ele pega o transformador do Yuma. Como todo bom Ultraman, né? Todo mundo sabe que o hospedeiro é o Ultraman ou que a pessoa é o Ultraman, né? Menos a galera que tá ao redor, né? Desde Ultra Seven isso acontece, né? Ultraman também. Aparece sempre um alien que fala: ei, ô Ultraman. Como é que ele sabe que eu sou Ultraman, né? Aí ele pega o transformador do Yuma e ele usa o poder lá pra transformar o no Gru Arc, né? No Arc Sombrio aí. Pra ter a luta, né? Do Ultraman Arc contra o Arc Sombrio, né, cara? E no final, o Shu conseguir despertar graças ao Arc ali e os dois lutarem e detonarem, né, o alien da vez. Lógico, depois perde a memória, né, senão o Shu ia saber já antes do final da série, já que eles passaram antes do fim, né, o Yuma é o Ultraman Arc. E o visual desse Arc Sombrio ficou muito bonito, nossa. Até no pôster, se você pega os pôsteres do filme pra ver, mano, o visual tá muito louco. Ficou muito legal. Cara, eu também gostei. O visual mais bonitinho, cara. Eu gostei mais do que o Dark Tiga. Gostei mais do que o Ultraman Orb. Sonzal Colesterol. Não lembro o nome lá do. Acho que é Ultraman Orb, Dark Schwarz, Noir, sei lá o que. Uma coisa assim. Eu gostei, cara. Eu gostei bastante desse visual também. Ficou muito legal. Ficou bem dark mesmo. Podiam ter usado isso até na série, né? No pôster é um absurdo, né, cara? E após o filme lançar, ainda teve alguns stage shows de Arc. Então, nesses, o Shu se transforma em Gyo Arc ainda pra lutar ao lado do Yuma.
É bem legal ver eles interagindo. Como nós estávamos falando no começo do cast, Yuga, sobre o título do filme, é aqui que link que eu tava adiantando, que eu acho que o título ele é meio mentiroso, sabe? Ele fala do grande confronto entre luz e trevas, e aí você coloca, né, nesse embate lá, o Ark, o Dark Ark, o Gru Ark, né? E cara, mas não tem uma construção gigantesca pra um Ark sombrio, pra um Ark do mal, né, cara? É o Shu sendo usado por um monstro que rapidamente se resolve. É isso. Ele fica descontrolado por um tempo, depois ele consegue entrar em si e acaba até auxiliando a derrotar. Mais uma vez eu digo, seria muito melhor se o filme todo fosse só essa parte. Sim, dava pra desenvolver muito mais aqui, né? E porque o legal é você ver entender o trauma do Shu, entender um pouco mais sobre o Shu, mesmo sendo rápido, mas se esse terceiro arco fosse melhor desenvolvido, melhor escrito, o filme inteiro poderia ser isso e seria muito melhor. Um destaque pra ver o Ultraman Arc chorando, né? Isso eu achei interessante, o choro do herói. Isso eu achei bem interessante. Como entidade viva, né? Isso eu achei interessante. Eu gosto que é esse choro que meio que liberta o Gyu-Ark, o Shu. Porque é como se ele tivesse compartilhando as emoções com ele. Pra libertar dessa prisão raivosa. Aqui na Poncinho? Então, se o filme fosse focado só nessa parte, assim, acho que a história será outra, assim, né? Será um filme mais emocionante mesmo. Tanto é que o trauma do Shu foi bem rapidinho ali, mostrado ali, né? Um flashback bem rapidinho, assim, né? Só um cara, o amigo dele lá preso, né? E uma explosão, assim, né? Acho que se pudesse fazer contar pra gente melhor, assim, com mais detalhes, né? Seria... Talvez a gente pudesse entender um pouco melhor o Shu, né? Depois é salvar o mundo e comer, né? Eles estavam comendo o que ali mesmo? Hot. Ele chama de nabe, né? Que é... Você compra um monte de legumes, no geral você coloca pra cozinhar, assim. Tanto que o Shu até reclama, posso comer uma carne agora? Foi muito bom. Essa partezinha do finalzinho foi bem divertido. Tudo é a série, né, cara? Se você realmente embarcar no Ultraman Arc, quando chegar no 21, vê o filme e volta pra série. Vai ser um negócio bom pra você. De 25 você ganha aí praticamente 26 episódios. Né? É isso. Só toma cuidado que o flashback inicial e os créditos podem dar spoiler dos episódios a seguir. É verdade. A batalha final, essa parte do Gyu-Ark, é porque também filme eles têm provavelmente um orçamento maior, né? Pra algumas coisas, né? Porque a cena de ação eu achei melhor que as da série, assim, achei que ficou muito boa. Outros ângulos de câmera. Gostei muito da questão dos saltos, quando ele dá o salto, a câmera parece que passa por baixo. Essa parte de câmera é muito boa. Muito bom. Em alguns episódios soltos do Ark tinha isso mesmo. Tipo um episódio que a câmera passa por dentro do carro no ar, coisa assim. Verdade. E eu gostei dessa cena que é no ponto de vista do tanque, indo em direção ao Gyu-Ark, eu acho. Que daí ele toma um golpe, voa e cai de novo no chão. O poder do alto orçamento, isso que é bom. Gente, a trilha sonora é a mesma da série, né? É a trilha do Yuki Hayashi, e a gente tem também, claro, que as músicas da série em si não tem muita novidade, certo? Exatamente. Quem canta mesmo do Ultraman Arc? O Jump to the Sky? É o ator do Cronos de X-Aid, só não lembro o nome da banda dele. Sempre quando eu penso em música de Ultraman, por causa do Anime Friends, assim, o Ash e a Mindarin vem na minha cabeça primeiro. Não tem nada a ver com o Ark, mas sempre penso neles primeiro, cara. Nas séries mais novas. Deve ser porque a gente teve uma imersão maior em Omega, né? Por causa do Anime Friends, né? Sempre voltando pra tomar Guaraná. Bom, voltando pro Ark aqui. Em suma é isso. O filme ele encerra aqui. E tem um trecho do filme que eu separei pra gente falar rapidamente. Eu achei que... Eu não sei se foi furo de roteiro ou eu não prestei atenção. Porque, por exemplo, quando o Alien tira o transformador do Yuma, o Alien Repo, e usa o poder para transformar o Shu no Gyu-Ark, aparece um cara, um ser mascarado, um ser, né, encapuzado, misterioso, e entrega o transformador e o cubinho lá pro Yuma virar o Ark. E no final é o próprio Yuma. Só que e aí essa parte que eu achei um pouco confusa, e talvez seja resquício do roteiro inicial de prequel com Viagem no Tempo,
esse mascarado, né, esse encapuzado, se mostra o Yuma, ele fala com o Sascal, ele responde pro Sascal a resposta do terceiro arco, e não o próprio Yuma. E esse Yuma, eu não entendi, eu posso ter vacilado, tá, gente? As 2 vezes que eu vi o filme, quando saiu e agora, né? Eu tava no Japão vendo, obviamente. E agora eu voltei pro Japão pra assistir de novo, pra gente falar aqui. Essa partezinha eu não entendi. Yuma é aquele? É outra dimensão? É um outro futuro. Ponto? Eu entendi isso Mas também. em que momento que esse Yuma do futuro ele vem interferir no que o Sascal tá fazendo, sabe? Parece que não dá pra entender assim no filme. Eu fui pro Japão hoje assistir, daí, basicamente, resumindo, ele é um Yuma do futuro e o Sascal tem uma linha que ele diz que se o desafio for difícil demais, ele tem que dar uma mãozinha. Então, pelo que eu entendi, ele chamou o Yuma do futuro, pós-série, na viagem espacial, pra ajudar o Yuma do passado mesmo, nessa parte. Porra, o Sascal é gente boa, então ele chamou o Yuma do futuro pra ajudar a resolver o do passado, ele criou uma falha temporal, né? Um paradoxo temporal, e o Yuma do futuro respondeu o último Yuga, tá difícil em Yuga. O Yuma, ele não resolveu o terceiro desafio, né? Do Pascal. Ele não provou que era realmente um herói, então, né, cara? E merecedor dos poderes do Ark, né? Deixou em aberto mesmo. Ele só lembra na noite do Hotpot. Cara, que buraco, hein, galera? Não, eu entendi que esse Yuma do futuro é da mesma linha temporal e meio que, e como é da mesma linha temporal, o Sascal, tipo, aceitou a resposta, assim. É assim que eu interpretei nessa parte, né? Tipo, é o mesmo Yuma, então vale. Fica complicado porque vem uma versão do futuro para salvar a versão do passado. A versão do passado não chega a concluir o teste, né? E se essa versão do futuro complementou a versão do passado, foi pra onde depois? fica essa confusão na cabeça. É um paradoxo, né, cara? O Afonsinho que citou Dr. Who, né, Afonsinho? Sim. Me lembrou um pouquinho do arco do Quarto Doutor, que fica lá a porra de um fantasma, de um observador lá acompanhando ele, e no final era o próprio Doutor. E aí quando o quarto morre, aquele ser assustador lugar, né? Deita, né? Se une ao corpo do quarto e vira o quinto na regeneração. Zoado pra caramba. Sim, se pensar por muito tempo, tu fica com dor de cabeça. Vamos então para nossas considerações finais, vai? Lembrando que o TokuCast agora, nas considerações finais, vocês podem deixar o jabá, a despedida, a consideração e acrescentar curiosidade e informação, caso não tenha dado tempo de falar durante o bate-papo, tá bom? Vamos começar com você, senhor Ale Lima, os mais velhos primeiro. Pronto, peguei o lugar do Ultra Gago. Bom, eu adoro o Ark porque a questão da história de um herói que desde criança imaginava ser um herói luminoso para poder corrigir ou confrontar os problemas que teve no passado. Eu acho maravilhoso a ideia de ele ter desenhado todas as armas, ter desenhado a forma final. É um Ultra que eu guardo muito no coração por essa questão. O filme, se tu for assistir só o filme, tu fica meio vago com algumas coisas, mas é uma boa porta de entrada também para a série. Ele é praticamente mini episódios, então recomendo assistir. Não tem muito sal, dá para dar uma nota 7 ou 6,5. E agradeço de novo mais uma oportunidade de falar dos Ultras. Para mim é uma paixão depois do Spectroman, é o Ultraman. E vocês podem me seguir nas redes sociais, @AlexandreLima Ilustrador, sempre tem uma novidade por ali. E um grande abraço e que a estrela de Ultra sempre brilhe para vocês. Muito bom, muito bom. E você, senhor Afonsinho? Eu achei interessante o filme, mas eu achei ele meio bite. Ele me lembrou muito aqueles filmes de anime que, tipo, não tem muita ligação com o anime principal, mas, sei lá, você curte assistir. Os episódios de praia, né? Bem isso. E, tipo, não tem muito assim se tivesse todo o desafio final, o terceiro desafio fosse o filme inteiro, realmente ia ter sido muito melhor. Porque tem aquela quebra, né? Começa com um negócio que você pensa, vai ser dramático, depois vem aquele negócio mais cômico.
e aí depois volta pra aquela parte mais pesada. Por isso que eu achei que ele é, assim, cheio de inconstância, meio alto e baixo, mas é da hora de assistir, eu curto. O próprio Ark em si, a série é bem da hora, mas, assim, tipo, pra quem quer uma diversão ali, que gostou muito da série, quer ver algum ligado à série que divirta, tá ótimo. Só esperava mais, assim, dele, bem mais, até pelo trailer. E é isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Boa, Afonso. Quer deixar alguma rede social? Pode ser o meu Face. É Diego Afonso com 2 Fs, Dias. Boa, Face tá vendo coisa de velho, já viu? Tô brincando, tô pra sacanear. A gente chama de Afonsinho, mas ele é velho sim. Cara. E você, Yuga? Bom, é o que eu já disse durante o podcast todo, que esses 2 primeiros episódios dava pra ser episódio na série mesmo. Ia ser até melhor, porque ia ter mais tempo pra desenvolver os conceitos e deixar a terceira parte pro filme todo. Mas é divertido, é um filme divertido pra passar o tempo e ver mais dos personagens da série mesmo, se tiver gostado deles. Eu gosto muito do momento do Yuma tentando converter o Shu de volta, que, cara, só faltou ele se declarar naquele momento, pra falar a verdade. Boa, Yuga, quer deixar algum jabazinho aí? Bom, eu queria divulgar a fansub que eu faço parte, que é a Dayan Geração Brasil, @DayanSubs no Twitter, que foi quem legendou esse filme, por onde eu assisti, e também foi a sub que legendou um especial que vamos comentar num podcast futuro ou num passado, não sei quando ele se vai lançar. Né, Gizão? Acho que vai ser futuro, vamos ver. E aproveitando o ensejo, valorizem os fansubs, hein, galera? Tem coisa oficial no Brasil, valorizem que tá oficial e valorizem os fansubs, porque graças a eles nós estamos aí há anos podendo consumir esse gênero que tanto amamos, tá bom? Inclusive gostei do Só Confia no Pai, no finalzinho. E você, senhor Maquino, o sóbrio? A minha opinião não é diferente aí do pessoal, ele é legalzinho, mas as 2 primeiras partes dava pra encaixar na TV e inventar uma outra coisa pra focar só nessa parte da questão do Shu e do Dark Ark, no Gil Ark. Mas é isso, ainda bem que eu não moro no Japão e não paguei pra assistir isso, né? Então... Nossa senhora. Você pegou o DVD emprestado, né? O DVD emprestado, sabe? Dark Maquina. Não, mas assistam Ultraman Arc, assistam esse filme também e tirem suas conclusões aí. Vamos ver se vocês têm umas opiniões diferentes da gente aí, né? E pra quem quer seguir no Instagram, deixa o meu Instagram de portfólio, né? Que é o mmv.foto. E no geral eu faço fotos de cobertura de eventos, inclusive do Tokusatsu no Anime Friends lá. É isso aí, boa. Gilzão, sua opinião? Vamos lá, pra fechar aqui o cast. Eu acho que o filme, assim, o Ultraman Arc, o filme, né? O embate aí da Luz das Trevas, ele tem uma virtude que ele não tenta ser maior que a série. Isso é muito importante, porque às vezes o filme, quando vê assim, Ultraman Arc, o filme, sabe? Você espera que seja algo gigantesco, grandioso, né? Mas a Tsuburaya vem já há muito tempo fazendo séries para entreter, não para impactar, vamos dizer assim, né? Elas são redondinhas e quando você cansa, ela acaba, ou quando você empolga, ela acaba. Então elas às vezes tem barriguinha, às vezes não tem, mas esse formato da Tsuburaya é muito interessante, já vem assim já faz um tempo. E o Ultraman Arc foi uma série legal, foi uma série boa de acompanhar, né? Eu esperava mais dela, eu conto isso no Tokocast, eu acho, eu falo um pouquinho sobre isso. Mas é outra série da Tsuburaya que ela é redondinha, ela é legal, e o filme, ele é basicamente um episódio da série estendido, e eu acho que para esse caso aqui, e porque o filme saiu depois que a série já tinha sido encerrada, acabou sendo a maior qualidade do filme, né? Porque ao invés de escalar ameaça ou apresentar um vilão definitivo, né, um novo grande vilão, apesar da propaganda enganosa aí do pôster e do título, né, o longa ele opta por algo que, apesar que pra gente não, acho que pro filme ter ficado simples isso, né, ele se arrisca em questionar o próprio conceito de heroísmo. E isso eu achei legal. De uma forma fraca, sim, mas eu acho interessante quando uma produção de super-herói
questiona o conceito de heroísmo sem perder o heroísmo. Porque tem muita produção, como os do Zack Snyder da vida, sabe? Que questiona o heroísmo, colocando o heroísmo em xeque de várias maneiras, tirando, às vezes, a grandeza do herói. Então aqui isso não acontece, é bem tranquilo, eu acho, né? E as provas morais também, né? A misericórdia, a confiança, a redenção, curtas ou mal desempenhadas, elas são competentes ao final, assim, você entende o que elas querem te ofertar ali, e porque não é uma ameaça física, era para ser uma ameaça emocional, apesar da gente não sofrer. Você sofre mais pelo cachorro, pelo o cachorro, né? O cachorro, né? O caju cachorro, do que pelo Shu, do que pelo, sabe, pelos outros ali. Você sofre pelo dilema do cachorro e da misericórdia do Ark do que pelo resto das coisas, sabe? Então, mas é competente dentro do que eles apresentaram, eu acho. Porque é um filme que o público-alvo são crianças, né? Não tem muito pra onde correr. Não é toda a produção infanto-juvenil do Tokusatsu que tenta ser audaciosa, né? Como séries atuais estão sendo, né? E a estrutura episódica, pra mim, ela causa essa sensação de fragmentação, mas ela faz sentido, mas ela é chata, eu acho, da forma como ela foi distribuída, sabe? E talvez por serem curtas, acaba que ia dando essa impressão que eu falei agora há pouco de ser competente na mensagem. Mas foi interessante, né? Mas eu acho que não foi legal a escolha ali pra contar essa história, como eu já contei agora há pouco, que o terceiro arco, só ele daria um bom filme, né? Mas visualmente eu acho que foi um filme competente, foi um filme honesto, ele foi um filme consciente com seus limites, assim, sabe? E ele funciona como uma extensão mesmo, né? Uma parte da série, né? Do Ultraman Arc, né? Não como um clima exclusivo, como um arco final, mas como aqueles episódios que servem só pra... De novo, eu até comentei isso no cast também. Eu comentei que seria muita coisa seria repetitiva aqui hoje, né? Mas como aqueles episódios que servem pra... que a gente costuma chamar de barrigada, né? Tal, entre um arco importante e outro, sabe? Mas, de novo, né? Foi legal. O Sascal foi um bom personagem, é um bom ator. Inclusive, até os atores ficaram meio empolgados em contracenar com ele, pelo que eu li, né? Apesar que só o Yuma contracenou, né? O ator que faz o Shu queria contracenar também, mas só o ator que faz o Yuma contracena. E eles se deram muito bem também durante a produção. Mas é um personagem que eu acho que merecia também um episódio grandioso, né? Porque me lembrou grandes personagens como o Kill de Star Trek, como já contei aqui também, né? E é um episódio que não é pra medir a força ou o poder do Ark. Isso também é algo interessante também. Eu gostei também de ver. Eu não achei o filme ruim. Eu também não achei o filme espetacular, mas foi gostoso de assistir. E ficou a pergunta aí pra mim também, pra todos nós aí, o que realmente define um herói, né? O que define um herói pra cada um de nós, né? Será se é só salvar vidas, lutar contra o vilão destruindo cidades, ou simplesmente salvar um cachorro indefeso, né, em cima da árvore, como aquele estereótipo famoso aí de super-heróis, né? Que nós já vimos em muitas produções e nos quadrinhos, né? Então é isso, né? Eu vou dizer pra quem tá ouvindo até agora que pode assistir sem medo, não tô nem a sério, dá pra se divertir legal aí com mais um filme da Tsuburaya, da franquia Ultraman. Falei muito porque eu anotei tópicos para não esquecer de concluir e acabei entrando em uma busca de palavras e comparações legais para poder valorizar esse filme. E é isso. Então quem quiser comentar aí, comenta no Spotify, comenta no YouTube. Quem quiser continuar conosco aqui, tokusatsu.com.br. Tocou agora toda sexta-feira no YouTube, TokuCast todo sábado no Spotify, no YouTube, dá para ouvir pelo site também no player do Spotify. É isso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Um grande abraço e fiquem felizes. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.